Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigada, Jerum, obrigada, Guilherme, por organizar esse evento, gentilmente ceder esse espaço e tanta gente. É um privilégio poder apresentar minha tese para tanta gente que entende tanto desse assunto aqui nessa audiência. É, bom, como o Guilherme comentou, eu tenho uma trajetória meio mista vindo do planejamento urbano para a ciência política. É, Enfim, eu olho para a regularização fundiária como uma política pública, né? Então, eu olho a partir desse ângulo. Enfim, acho que é uma abordagem que às vezes é um pouco distinta do planejamento, mas que a maior parte de quem está aqui é da área do planejamento. Mas, enfim, acho que complementar, e a gente tem perguntas às vezes um pouco distintas, mas acho que dá uma boa conversa. Enfim, defendi a tese recentemente, estou no processo de agora produzir publicações, material de divulgação, etc. e tal. Então, enfim, e a pesquisa continua, porque a tese tem que ser entregue, mas a pesquisa continua. Então, quero muito ouvir de vocês, enfim, críticas, sugestões, reações. É, eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui. Já tá tudo certinho, né? Suponho. Vocês estão vendo? Tô aqui concordando, Sim. então tá tudo bem, obrigada. Bom, a minha tese tem como título Intercorrência e a Política da Regularização Fundiária na Cidade do México e em São Paulo, entre as décadas de 1970 e 2020. Eu vou fazer uma coisa meio ousada aqui, que é apresentar a tese inteira, ou seja, provavelmente vou deixar várias lacunas que eu espero depois esclarecer nas perguntas e respostas. Mas eu queria começar com a fala de uma moradora que eu ouvi em 24 de maio de 2023, no auditório da UNAM, no México, em que tinha um público bastante diverso, se reuniu para a apresentação do Plano Geral de Desenvolvimento Urbano da cidade do México. É como se fosse, enfim, o mais próximo de um plano diretor da cidade do México, o principal instrumento, né, de planejamento. Teve uma apresentação inicial dos representantes do governo e também um painel de professores, especialistas e ativistas. Aí depois a palavra foi aberta ao público e uma senhora me chamou a atenção pela voz, assim, um pouco trêmula, e algumas palavras que ela falou, aparentemente modestas, mas me chamaram a atenção. Ela falou: eu quero parabenizar de verdade todo mundo aqui, porque eu vejo que vocês são muito lutadores. Eu sou só uma moradora que comprou com muito esforço um lugar onde vocês, o governo da cidade, ela estava se referindo aqui, estão defendendo que não seja regularizado. Eu vim aqui porque queremos ser incluídos nesse plano. Eu venho de uma área muito pobre e que quando disseram vai ter esse plano, nós ficamos animados. A verdade é que ficamos animados em 2005, quando iam nos levar em conta, mas por conta da distância da nossa população, não nos levaram em conta. E agora que seria possível, não dá. Ao menos se disse que não dá para regularizar. Então, a gente quer mesmo fazer parte desse projeto, fazer parte disso, de ter a certeza de deixar para os nossos descendentes algo futuro e que eles possam dizer: isso é meu. Essa senhora vive num assentamento próximo desse ponto azul, na imagem, na região sul da cidade do México. E ela é uma das 242 mil pessoas que residem nos assentamentos humanos irregulares, assim, tal como definido pelo governo da Cidade do México atualmente. E essa fala me chamou a atenção porque a Cidade do México é uma das cidades com uma das políticas mais longevas de regularização fundiária na região. Então, me chamou a atenção que a regularização aparentemente não estava acontecendo, ou pelo menos não estava acontecendo como se esperava, ou pelo menos como, enfim, esteve em momentos anteriores. Bom, falar de urbanização informal não é novidade para a grande maioria de vocês, afinal, grande parte das cidades da América Latina são produto de urbanização, de um processo de urbanização, né, através de ocupações e principalmente de loteamentos irregulares, sem autorização ou posse legal da terra, né, e por urbanização informal, aqui eu estou me referindo principalmente, especificamente aos assentamentos que não aderem a
sistemas de propriedade ou planejamento urbano, às vezes um, às vezes dois, ainda que boa parte das regulações urbanísticas tivessem sendo produzidas, né, ao mesmo tempo em que esses assentamentos estavam sendo produzidos, né. Bom, as cidades cresceram muito mais rápido que estados e mercados conseguiram, né, oferecer moradia, levando milhões de famílias a adquirir ou ocupar terrenos sem garantias sobre a posse e a construir suas próprias casas. E esses assentamentos se consolidaram ao longo do tempo. Na verdade, um breve parênteses aqui, mas esse não é um fenômeno, acho eu, que apenas cidades latino-americanas ou do sul global né, passaram por, né? Mas, enfim, um fenômeno que pode ser observado em outros períodos históricos. Enfim, várias cidades europeias que passaram por um período de crescimento bastante rápido também cresceram com assentamentos informais. A exemplo da cidade de Viena, que vocês veem aqui na imagem, tem algumas pesquisas recentes bem interessantes mapeando esse histórico. E também a região metropolitana de Paris, também com assentamentos sem pavimentação, enfim, saneamento básico, e eventualmente se construíram soluções políticas para endereçar esses problemas. Mas, enfim, são parênteses, depois a gente pode voltar na conclusão, na perguntas e respostas, por acaso. Talvez o que seja mais específico das nossas cidades é que que o fato, essa forma de urbanização, né, continua se reproduzindo muito para além de um período de rápido crescimento. Enfim, ainda que seja num ritmo bastante lento. Mas, enfim, tudo isso para dizer que os assentamentos informais não são novidade, né? Eles já estão há bastante tempo, e a regularização fundiária também é uma política, que é uma resposta política, né, a essa realidade, que, enfim, pretende transformar ocupações informais em lotes e bairros legalmente reconhecidos, seja por meio do reconhecimento administrativo, da atribuição de direitos de uso, de títulos de propriedade, enfim, tem uma gama de diferentes instrumentos que foram adotados ao longo do tempo e também em diferentes casos, né? E com o tempo essa política se tornou uma política essencial para as cidades em toda a região. Esse também não é um tema novo, né, para os estudos urbanos, e tem vários especialistas aqui sobre isso. Minha contribuição, eu entendo, está mais em explorar como dinâmicas políticas levaram a pequenas mudanças graduais que foram impactando quem consegue acessar o direito à terra urbana ao longo do tempo e de forma comparativa. Então, comentar um pouco sobre o desenho da pesquisa, né? Eu selecionei essas duas cidades porque elas são duas cidades com muito similares em uma série de fatores, né? Então, são cidades que passaram por um processo de urbanização muito semelhante, motivado por políticas de industrialização e uma forte migração rural urbana, e um crescimento muito rápido na segunda metade do século XX, entre 5 e 7 vezes, vocês conseguem ver no gráfico aqui ao lado como o perfil das duas cidades é parecido. Também são duas cidades que adotaram políticas de regularização em conjunturas muito parecidas, em particular em resposta a movimentos sociais e demandas de uma crescente classe trabalhadora entre os anos 60 e 70. A mobilização, né, entre os anos 60 e 70. Enfim, são cidades também que passaram por uma transformação de uma configuração político-institucional. Enfim, Brasil e México passaram nesse período desde os anos 70, né, por uma transição democrática, e a implementação dessa política também se deu em diferentes momentos, entre diferentes configurações nas duas cidades. Essa pesquisa, ela se baseia principalmente em dados qualitativos, em entrevistas. As entrevistas realmente guiaram a pesquisa e os documentos foram complementando. Foram 105 entrevistas, 56 na Cidade do México, 49 em São Paulo, com funcionários públicos, políticos, atores da sociedade civil. E os documentos, enfim, são principalmente legislações, atas, planos, relatórios, imprensa. De fato, as experiências dos entrevistados foram o que foi informando a pesquisa, né, a partir de entrevistados que tiveram contato com a regularização fundiária, seja como implementadores, seja como receptores, em diferentes momentos desse período de 50 anos. E normalmente as entrevistas permitem elicitar dinâmicas que muitas vezes não são muito evidentes em documentos, né? Elas deixam alguns rastros, mas não são tão óbvias, né? Mas aí com isso eu consegui ir reconstruindo
e combinando as duas fontes de dados. E aí eu aplico o método de process tracing, né, que é o rastreamento de processos de forma indutiva, tentando entender essas sequências, sequências de eventos e para produzir teoria. Bom, a literatura, enfim, a semelhança dessas duas cidades nos leva a esperar que a regulação fundiária teria trajetórias muito parecidas nas duas cidades. Em particular, a literatura, né, das políticas da política pública, da politics, né, da política pública, ela tem nos dá bons motivos para esperar que a regularização seria uma política com uma continuidade. Isso porque ela é uma política vista como fácil de implementar, ela tem custos muito menores do que a oferta de moradia, que seria a alternativa de bem-estar social tradicional, ao mesmo tempo que ela proporciona um benefício bastante substancial, né? Ela tem a Alicia Holland classifica essa como uma política de bem-estar informal. E justamente por ela ter um custo bastante menor do que a oferta de moradia diretamente, ela enfim, a Alicia Holland e Ben Schneider classificam essa como uma forma de redistribuição fácil, né? Ela não custa muito para o setor público e por isso ela não afeta, enfim, os interesses das elites, ao mesmo tempo também que ela não desloca populações, né? Então, de maneira bastante simples, os pobres continuam morando na periferia, os ricos continuam morando no centro, né? Então, as elites não se oporiam a essa política. E por isso, uma vez estabelecida, é esperado que ela permaneça. Enfim, ela endereça um eleitorado importante nas cidades latino-americanas, que é o eleitorado de baixa renda, sem afetar esses interesses das elites, né? E ela tem um efeito particular no mercado de terra, né? Um efeito de feedback positivo, porque ela sinaliza a possibilidade de uma futura regularização, né? O que pode incentivar uma maior urbanização informal. Ou seja, combinando esses fatores, né, a demanda, a pouca oposição das elites políticas e econômicas, a contínua demanda renovada por um efeito no mercado de terra e essas amplas coalizões fariam com que essa política teria bastante continuidade. E, de fato, essas expectativas elas se concretizam em muitos casos na América Latina. Mas algumas coisas, enfim, foram alguns achados iniciais da minha pesquisa de campo me fizeram pensar um pouco mais que são outros fatores que estavam em jogo e que essa literatura ainda não tinha considerado. Em particular porque essa foi uma política que ela era conflitiva desde o início. E isso porque ela entra em conflito com o regime de propriedade e com o planejamento urbano, que são os próprios regimes, né, os próprios quadros, marcos institucionais que definem os assentamentos como informais. E nunca foi exatamente fácil de implementar, né, institucionalizar essa política pública, enraizar como uma política pública, exigiu superar a oposição de defensores justamente desses outros marcos, né, de defensores dos regimes de propriedade e do planejamento urbano tal e qual ele era pensado, né? E, ao mesmo tempo, novos conflitos com outras políticas públicas surgiram ao longo do tempo. Na tese, eu trato especialmente da política ambiental. E esses atritos foram redefinindo as regras da regularização de uma forma distinta nas duas cidades, levando essa política à estagnação na Cidade do México. Então, a cena da senhora que eu comentei no início, que não consegue mais acessar a regularização, enquanto enfim, pessoas que vieram antes dela conseguiam, enquanto essa política se expandiu na cidade de São Paulo. Aqui o spoiler aqui, de fato, exatamente aquela senhora não consegue acessar a regularização na cidade do México porque ela está situada numa zona de proteção ambiental. Eu vou... Enfim, esses achados iniciais, eles levaram às perguntas principais da tese, então, que são por que os governos adotam políticas, né, para formalizar os assentamentos urbanos que os próprios governos consideravam ilegais ou irregulares, como que governos sob diferentes regimes políticos e estruturas de governança superaram esses conflitos iniciais com o planejamento urbano em regimes de propriedade para institucionalizar a regularização.
Isso porque a institucionalização dessa política se deu em diferentes momentos nos dois casos. Então, eu exploro essa diferença durante o regime autoritário no México e democrático no Brasil. E como que a interação dessa política com outras políticas, especialmente ambiental, né, nesse caso, eu acho que, enfim, depois eu comento mais no final, mas tem outras interações que também parecem ser relevantes, como mais recentemente, como a política de gestão de risco, de desastres, mas, enfim, como que essas interações entre diferentes políticas reformulou a distribuição de direitos à terra urbana nos assentamentos informais. Bom, eu vou tentar não me estender muito pela parte teórica, para poder entrar nos casos mais explicitamente, mas a proposta aqui, né, no meu argumento da tese é que os processos de institucionalização e mudança, né, que são o que eu pretendo explicar com a tese, a institucionalização da política e a sua mudança pode ser melhor explicado pela dinâmica de conflito entre a regularização e outras políticas e marcos institucionais que se sobrepõem. E para isso, enfim, eu parto do pressuposto que a governança da terra ela é regida por uma série de diferentes instituições, né, e políticas públicas. Ao mesmo tempo, tem uma presença muito forte de diferentes grupos de interesse. Então, para entender essas mudanças, eu acho que é importante levar esses dois elementos, né, bastante a sério. Então, os atores, né, e as regras do jogo. E aí, para isso, eu adoto uma abordagem, né, institucionalista histórica, pois posso explicar melhor o que significa isso se tiverem questões no final. Mas basicamente isso significa tratar, né, instituições como... O que são instituições? São regras, sistemas de regras que têm implicações distributivas, né? Então, uma política pública tem uma série de regras que define a distribuição de recursos, ou seja, define vencedores e perdedores, né? E esses sistemas de regras são duradouros, justamente a própria ideia de instituição, mas eles têm, por justamente definirem vencedores e perdedores, definir distribuição de recursos, eles são contestáveis e passíveis de mudança, justamente por diferentes atores. E aí eu vejo esses casos como um caso de intercorrència, né? É o título da tese, que é basicamente, aqui a ideia eu uso essa ideia de dois pesquisadores norte-americanos, mas aqui eu uso a intercorrência para falar sobre situações em que a implementação de uma política pública é limitada pelas regras ou lógicas ou requisitos de uma outra política pública, né? Que eu estou falando então de uma interação de políticas públicas que é conflitiva, né? Às vezes elas podem ser sinérgicas também, mas isso seria não é o que eu observo nesse caso em particular. E aí, com isso, né, enfim, o que eu proponho é que essa intercorrência ela produz pontos de veto na implementação. Ou seja, que para implementar, o funcionário público que está implementando essa política pública, ele precisa cumprir com uma série de regras e procedimentos que não necessariamente são do escopo daquela política pública, né? Às vezes tem que cumprir com regras ambientais, com regras de planejamento urbano, com regras que advêm de uma política de gestão de risco, etc. e tal. Ou seja, que estão dispersas em uma série de diferentes políticas públicas que foram produzidas por setores distintos do Estado. E ao fazer isso também, se criam restrições, então, na implementação e múltiplos pontos de veto, porque cada uma dessas restrições se torna um possível ponto de bloqueio, né? E esse acúmulo de novas regras, ele não necessariamente é uma coisa coordenada, né, não proposital, mas ele pode acabar restringindo ou até obstruindo completamente a implementação. Agora, não quer dizer que por si só esse acúmulo de regras vai levar a isso, mas isso depende também da dinâmica de poder entre os diferentes atores que defendem essas políticas, né? Então, atores que defendem a regulação fundiária versus aqueles que defendem a política ambiental, por exemplo, que eu vou falar em mais detalhe em breve. E esses atores, eles se engajam em dinâmicas de poder. O poder deles pode vir de características estruturais do sistema político, né? Então, enfim, o presidente tem mais poder do que um deputado, enfim, falando de forma simples, mas eles também pode vir da capacidade de ação coletiva, de coordenação. Às vezes tem atores que não são atores que estão numa posição privilegiada no sistema político, mas que conseguem formar coalizões, que conseguem avançar mudanças substantivas.
enfim, então um pouco essa interação entre o grau de intercorrência, né, se ele é baixo, se ele restringe apenas a implementação, ou se ele é alto, ou seja, a política é bloqueada por alguma outra política que está incidindo ali. E essa relação entre essa dinâmica de poder entre os atores que defendem uma política e a outra. Eu estou chamando aqui os da, defensores da política que eu estou estudando, né, que é a regulação fundiária, e os atores de vetos, que são os outros, mas, enfim, esse quadro analítico, ele depende de qual política você toma como referência para analisar, né. E aí, a tese, então, ela se estrutura nessas três, enfim, em cinco, desculpa, capítulos empíricos principais. Um primeiro que não, ele é mais um capítulo que responde à primeira pergunta, né, de por que os governos nas duas cidades adotaram essa política. Então, enfim, ele busca explicar a emergência da política nos dois casos, enquanto os outros quatro capítulos empíricos vão aplicar esse quadro analítico para olhar para a intercorrência da regulação fundiária com os regimes de propriedade e planejamento urbano, que levaram, em diferentes configurações, a um resultado similar nos dois casos, que é a institucionalização da regulação fundiária, e, num segundo momento, a intercorrência com a política ambiental, que, enfim, apesar de terem muitas semelhanças na configuração do regime político e da governança, levaram a diferentes resultados, a obstrução da política na Cidade do México e a expansão na cidade de São Paulo. Eu vou tentar explicar exatamente esses diferentes pontos, apresentando um pouco o resultado de cada capítulo. E, enfim, em grande medida não é novidade para muita gente aqui, nada disso que eu estou falando, acho que é mais uma forma de pensar sobre essas interações, que talvez seja produtiva no próprio caso da regulação fundiária e em outras políticas também. Mas vamos lá. Então, sobre o surgimento da política, né, ela surge nas duas cidades como uma resposta de regimes autoritários que estavam enfrentando períodos de crise, diferentes crises, mas que eram confrontados a grandes mobilizações sociais, e por mobilizações que demandavam tanto direitos sociais como políticos, né? Então, enfim, a gente está falando do contexto do fim dos anos 60, início dos anos 70, no México, onde o regime autoritário, enfim, posso entrar em detalhes depois se tiverem questões, mas do PRI, né, do Partido Revolucionário Institucional, ele é um regime autoritário do tipo corporatista, né? Então, tem suas semelhanças com o varguismo aqui no Brasil, e ele, enfim, era um regime que tinha eleições, né? Então, por isso que os cientistas políticos chamam ele de autoritarismo competitivo. Tinha eleições, mas elas eram completamente, né, o campo de batalha completamente enviesado em favor do incumbente. E no fim dos anos 60, os movimentos populares, especialmente o movimento estudantil, passa a contestar muito prontamente o regime, e também, né, esse regime corporatista, ele tinha bases populares muito importantes, principalmente agrárias e de trabalhadores, né, e com a urbanização você tinha um crescimento muito grande de uma classe trabalhadora urbana que não estava exatamente integrada ao regime. Então você tinha esses movimentos demandando direitos políticos, contestando o regime, também demandando acesso a serviços e a posse legal da terra, e, ao mesmo tempo, uma série de reivindicações dessa classe trabalhadora urbana que não necessariamente se mobilizava, mas fazia reivindicações ao Estado. E, enfim, um contexto um pouco diferente no Brasil, mas um desmantelamento gradual da ditadura militar, que, com um contexto de uma perspectiva de eleições pela frente, torna essas demandas dessas classes trabalhadoras demandas que passam a ser de interesse das elites políticas de endereçar. Então, interessante ver aqui que as elites políticas endereçam essas demandas populares, mas focada especificamente nos benefícios sociais, né? Então, não nos direitos políticos que estavam sendo demandados por parte dos movimentos. E na Cidade do México, bastante focada como os estudos da Varley indicam,
como uma estratégia mesmo, né, de desmobilização, então distribuir amplamente benefícios sociais para que os movimentos se desmobilizassem. E enquanto em São Paulo tem um fator interessante que é, a, os primeiros experimentos, né, com regularização fundiária eram basicamente de titulação e focados, tem um corte de classe muito importante aqui, focados nos loteamentos clandestinos. Então, é, também havia mobilização por segurança na posse até em favelas, mas eles não foram endereçados da mesma forma pelas elites políticas nesse período. Enfim, tudo isso para dizer que a regulação emerge como uma resposta rápida a essas pressões imediatas, mas se colocam ali, se adotam ali instrumentos, né, se pegam instrumentos disponíveis à disposição para operacionalizar essa resposta e que foram pensados como uma resposta imediata, mas que vão ter efeitos, vão moldar a trajetória dessa política ao longo do tempo, vão estabelecer esse precedente, né? Bom, sobre a institucionalização, então, na Cidade do México, a gente está falando aqui de um regime autoritário centralizado na presidência, né, uma presidência hiperpotente que controlava a capital, ou seja, era muito fácil para se um defensor da política que é o presidente, como era o caso no início do governo de Echeverría, em 1970, eles tinham muito poucos pontos de veto, muito poucos opositores para implementar suas políticas. Ainda assim, a institucionalização da regulação fundiária lá exigiu superar essa intercorrência, e essa intercorrência de cara que emergiu foi com o regime de propriedade coletiva, que são os ejidos no México, que é um legado da Revolução, enfim, então são três regimes de propriedade, né? Propriedade pública, privada e comunal, coletiva, vamos chamar coletiva, que são dois tipos dentro dela, a comunal e os ejidos, e tem uma parte muito importante do regime que é o setor agrário, né, que é um pilar de sustentação do regime, que é um ator com poder de veto aqui, e que vai se opor à regularização. Não pode ser que ele se opõe, né, seja para aproveitar da situação para puxar os interesses para os seus interesses, ou por uma defesa ideológica do regime coletivo, mas enfim, o fato é que ele se opõe à proposta de, de, trans- do desenho da regulação fundiária, que é justamente transformar uma terra coletiva em parcelas individuais e propriedade privada. Enfim, então, para superar esse entrave inicial, se adotou o instrumento da expropriação, que é um instrumento que na versão pós-revolucionário do México ele dava muito poder para a presidência e poucos instrumentos de contestação no judiciário, por exemplo, e ele permitia justamente a dissolução desse regime edidal. Ao mesmo tempo, também por conta desse poder do setor agrário, teve que se negociar e permitir tanto a compensação dos ejidatários, né, quanto a supervisão do setor agrário da implementação dessa política no nível federal. Então, ficou uma política que ela era operacionalizada no nível federal por uma agência dedicada, criada em 74, e no nível local, as propriedades privadas usavam-se do mesmo instrumento, que eram com expropriação, mas, enfim, o regime da propriedade era dividido entre o nível local e o federal. Ao longo do tempo, então, o primeiro presidente a implementar nessa larga escala, né, essa política, entregou muitos títulos de propriedade, mas ao longo do tempo começaram a surgir novas restrições que vinham justamente do desenvolvimento do planejamento urbano, que começou a impor restrições do tipo: um loteamento precisa ter um lote mínimo, precisa ter a rua precisa ter uma largura de tantos metros, etc. e tal. E aí, enfim, em diferentes momentos de tensão, né, e recorrer a essa estratégia, né, de distribuir benefícios sociais como uma forma de garantir legitimidade, em um segundo momento ali no final, lá para os final dos anos 80, começo dos anos 90, o regime do PRI quer implementar a regularização de novo, mas agora encontra essas novas restrições, então ele recorre ao que se chama de acordos de facilidades,
são uma isenção discricionária. Então, fala, basicamente, emitir uma espécie de um decreto que fala essas prestações não se aplicam à regularização fundiária. E com isso, a política foi implementada de forma massiva, com quase todo o território da cidade sendo titulado nesse período. Todo o território urbano da cidade titulado nesse período. Em contraste, a institucionalização em São Paulo foi uma experiência, teve uma experiência, né, inicial durante a ditadura militar, que foi uma entrega de títulos de uma forma bastante atabalhoada, digamos assim, pela Serla, que era uma unidade que ficava diretamente vinculada ao prefeito. Depois essa política ficou um pouco de escanteio e ressurgiu no regime democrático e descentralizado no nível municipal, especialmente com governos do PT. O governo da Erundina especificamente. E aqui é muito diferente do contexto, né, político institucional mexicano. Aqui você tem múltiplos pontos de veto na implementação dessa política. Tinha a própria burocracia do planejamento, que era contrária à regularização. A concessão, por exemplo, do CDRU precisava passar para os vereadores. Você tinha os cartórios que não aceitavam implementar a regularização. Então você tinha esses múltiplos pontos de veto. E a institucionalização, no caso de São Paulo, foi feita de uma forma muito gradual. Então, promovida justamente nos governos do PT, através de um mecanismo aqui, né, através da incorporação política de atores mobilizados. Então, profissionais ativistas, você deve conhecer vários, que reformularam as regras da regularização de forma bastante incremental, mas que ao longo do tempo foi surtindo efeito e foi derrubando esses pontos de veto para institucionalizar a política. Então, foram várias diferentes estratégias que foram implementadas. Uma construção, acho que um dos principais foi a construção de uma interpretação legal compartilhada. Então, pegar a 6766, interpretar que aquele artigo, construir uma interpretação não somente, né, dentro da burocracia, mas também com uma série de atores legais que pudessem dar legitimidade às ações que estão sendo feitas, e ancorar as legislações federais no município como uma forma de neutralizar os atores com poder de veto. E tentaram-se diferentes estratégias, algumas deram certo, outras não. Essas deram certo, né? Uma das que não deu certo, por exemplo, não do ponto de vista de derrubar esse veto, mas foi a mobilização a partir, né, uma proximidade muito, muito grande entre os agentes do Estado e os grupos, principalmente em favelas, né? Que, enfim, a ideia era superar o veto do legislativo, a concessão do CDRU, por exemplo, que não foi suficiente. Mas, enfim, a regularização, então, ela se institucionaliza a partir dessa somatória de novas legislações no nível do município, mas também de uma camada menos dura, né, de construção de interpretações e práticas, né, e procedimentos que vão permitindo que a regularização se consolide, especialmente com dois instrumentos principais aqui, a regulação ex officio em terrenos privados, e com a concessão de CDRU, e depois, eventualmente, com a COEM nos terrenos públicos. Bom, passando para o segundo momento, espero que não esteja muito avançado aqui no tempo, mas para falar desse segundo momento em que eu observo aquela divergência entre a política na Cidade do México e São Paulo com a estagnação na Cidade do México, né? A regularização fundiária estava rolando, estava sendo implementada e, ao mesmo tempo, estavam sendo desenvolvidas políticas ambientais para consolidar essa área de zona de conservação, a gente chama de suelo de conservação, na Cidade do México, né? E aqui você tem a transição do regime. Em 97 tem o primeiro prefeito eleito da Cidade do México, então a cidade ganha bastante autonomia e ela tem agora suas próprias agências, né, suas próprias secretarias, enfim, e suas próprias competências, não mais dependendo da presidência. E esse processo, né, de descentralização, ele fortalece, ele propicia que alguns setores se fortaleçam, entre eles especialmente o meio ambiente e o planejamento urbano. O planejamento urbano passando a ter dois níveis, né? Tem uma parte do planejamento urbano que é feito também no nível submunicipal, né? No nível como se fosse de subprefeituras, que lá se chamam alcaldias. E aqui a intercorrência é com os assentamentos restantes, né? Que a grande maioria dos assentamentos que não foram titulados anteriormente pelo PRI estavam justamente nessas zonas de conservação. E com o fortalecimento do setor do planejamento urbano
e do meio ambiente passa a se aplicar o zoneamento de forma sistemática nos casos de regularização, ele não mais usar os acordos de facilidades, né, as isenções discricionárias. Ou seja, não é possível mais, não é, os assentamentos localizados em zonas que não são residenciais não são mais elegíveis para regularização. De onde o ponto aqui da intercorrência, da incorporação dessa regra que vem da política ambiental na regularização fundiária, né? E aqui, nesse novo contexto político institucional, você tem as alcadias aparecem como as subprefeituras, né? Aparecem como os defensores da política. Então, eles estão tentando, basicamente, endereçar a demanda dos eleitores deles, né? Tem uma demanda constante por títulos de propriedade, e eles usam dessas novas prerrogativas que eles têm de planejamento urbano para tentar fazer uma mudança de zoneamento. Então, eles tentam uma solução que é mediada, então, ao mesmo tempo, endereçar essa demanda e cumprir com as normas ambientais, né? Então, eles passam a propor uma forma de avaliação e compensação pelo impacto ambiental para poder fazer essa mudança de zoneamento para um zoneamento que ainda é ambiental, de conservação ambiental, mas é de residencial rural, para justamente permitir, então, a regularização fundiária em seguida. Essa tentativa de rezoneamento, liderada pelas alcaldias, pelas subprefeituras, não teve uma vida muito longa. Já em 2017, o governo da cidade aparece como um ator de veto e multiplica procedimentos e restrições para justamente impedir que as subprefeituras fizessem essa mudança de zoneamento. Então, eles criam, por exemplo, eles padronizam as regras, né? Falam, não são mais vocês que decidem, cada alcaldia vai ter que ter uma comissão de avaliação, vai ter uma decisão colegiada, vão ter mais avaliações, vai ter avaliação de risco, desastres, avaliação sobre a viabilidade da provisão de água, avaliação de impacto ambiental, perda de serviços ecossistêmicos e de infiltração de água, por especialistas credenciados, então só universidades com determinado nível, ou seja, são estudos que custam bastante caro, e que o custo vai ser pago pelas subprefeituras, e ao fim de todo esse processo, deveria se mandar a proposta de mudança de zoneamento para o legislativo, que deveria aprovar ou não. Ou seja, aqui, só para demonstrar essa multiplicação dos pontos de veto, né? E o fato é que esse acúmulo desses pontos de veto fez com que os processos eles continuam correndo, né? Eles continuam sendo avaliados, os assentamentos, eles teriam que, inclusive, pagar pelos impactos ambientais, mas eles não concluem. Tem só uma exceção de 21 assentamentos que foram, de fato, concluídos, que estavam sobre a regra anterior, e não só eles estavam sobre a regra anterior, mas eles também se beneficiaram da ascensão da subprefeita, que na época era Cláudia Sheinbaum, que virou prefeita da Cidade do México, e conseguiu fazer algumas mudanças do tipo transformar o pagamento, que era um pagamento financeiro e exorbitante, para um pagamento em força-tarefa, em multirões, enfim, como se fosse, enfim, fazer uma equivalência financeira. E, enfim, depois de fazer todo esse processo, os assentamentos, mais de uma década depois, conseguiram acessar a mudança de zoneamento, ainda estão em processo de titulação. Bom, passando aqui para a expansão em São Paulo, e aí que eu já estou quase no final, também, enfim, acho que ainda também não é um processo que vocês desconheçam, mas uma série de legislações ambientais, tanto as áreas de proteção de manancial quanto as áreas de proteção permanente, criavam restrições à implementação da regularização fundiária de uma forma bastante semelhante com a Cidade do México aqui. E era uma experiência compartilhada de muitos municípios na região metropolitana de São Paulo, que encontravam esses múltiplos atores de veto que não deixavam a legislação avançar. O GRAPROAB, CETESB, cartórios eram alguns dos que eu ouvi muitas vezes nas minhas entrevistas. E aqui você tem um resultado divergente, porque, de novo, aqueles atores formam atores mobilizados, né? Então, são normalmente profissionais, arquitetos, advogados, assistentes sociais, que têm uma proximidade muito grande com os movimentos sociais e com as comunidades, que
estão dentro do Estado, entram no Estado, normalmente nos governos do PT, entram não só no município de São Paulo, mas também em municípios da região metropolitana, e que tiveram essa experiência com a implementação e que encontraram esses atores com poder de veto, né? E temos também uma nova geração de funcionários públicos que foram treinados com essa nova visão da regulação fundiária, distinta da visão anterior, em que sim, achava um absurdo promover uma exceção ao planejamento urbano, né? Enfim, e essa rede, né, você tem uma espécie de um conjunto de atores, né, que defendem essa regulação fundiária, e é uma rede que ela se estende à presidência com o primeiro governo do PT, e ela tem um interlocutor federal pela primeira vez no início dos anos 2000. E com isso tenta se avançar na proposta de uma legislação para a regularização, o PL 3057, que ficou anos e anos e anos e anos sendo debatido, que apesar de não ter sido concluído, ele gerou outros, enfim, ele fomentou muitos debates, entre eles, que tiveram, enfim, suas repercussões, entre eles teve uma mudança de arena, né, da disputa, enfim, em vez de manter no Congresso, levou-se a questão das áreas de proteção permanente, proteção ambiental em geral, para um debate no CONAMA e, apesar de uma situação bastante contenciosa, acabou se passando a resolução do CONAMA que permitia a regularização fundiária nas áreas de proteção permanente sob uma série de restrições, né? Enfim, então você tem a resolução CONAMA e aí uma subsequente de produção legislativa que vai consolidando essa expansão da regulação fundiária para essas zonas, ou seja, superando a intercorrência aqui, mas ao mesmo tempo que não necessariamente se traduzia na prática, porque afinal de contas os funcionários públicos que estavam tentando implementar essa legislação encontravam também a resistência do setor ambiental em aplicar essas regras, né? Aqui eu estou voltando para o município de São Paulo. Então, e o que eles fazem, esses atores, então eles passam a reorganizar a própria implementação no município, transferindo a responsabilidade sobre os estudos ambientais, né? Transferindo da Secretaria do Verde para a Secretaria de Habitação, e dessa forma eles eliminam esse ponto de veto para poder dar continuidade com a regularização fundiária em áreas de proteção ambiental. E aqui, enfim, é interessante também contrastar os dois casos, né, porque a regulação fundiária aqui é enquadrada como uma melhoria ambiental, como o baseline aqui, né, é a situação atual, então são os assentamentos sem saneamento, sem infraestrutura, então com a regulação fundiária combinada com a infraestrutura, seria uma melhoria ambiental, enquanto na Cidade do México é o contrário, né, então o baseline lá o estado de ocupação antes o estado daquela área antes da ocupação, e que, ou seja, qualquer ocupação e sua consolidação posterior teve uma perda de qualidade ambiental, que, portanto, precisaria ser compensada. Enfim, eu talvez já tenha me estendido muito mais do que eu devia, mas, enfim, antes de eu concluir, só queria falar de algumas. Eu fiz um panorama bastante amplo dessas mudanças de política pública ao longo do tempo, e eu, como toda pesquisa, eu tenho uma série de limitações, algumas delas que eu gostaria de ressaltar aqui, que é justamente que eu estou focando na regulação fundiária de assentamentos de baixa renda, né, que foi como a política emergiu e como ela foi, como essa linha, né, se manteve e foi transformada ao longo do tempo. Não estou olhando para os outros assentamentos mais, enfim, voltados para média e alta renda, que, enfim, de maneira geral, na verdade, não estou olhando aqui nessa dissertação, nessa tese, para os processos de urbanização relacionados, né? Claro que precisa discutir minimamente, mas não é o foco da pesquisa, porque não dá para não dá para fazer tudo. E eu estou focando também nas duas cidades, então, assim, não estou olhando para as dinâmicas metropolitanas e também para o debate nacional, apenas olhando para o debate nacional à medida em que ele aparece, né, na política nessas duas cidades. E, assim, por fim, também estou olhando para essa mudança dessas políticas públicas na sua implementação ao longo do tempo, e também não dou conta de olhar, por exemplo, para como isso tem efeitos sobre a urbanização informal, ou mensurar os efeitos dessas mudanças muito diretamente, né? Eu estou mais caracterizando essas mudanças do que mensurando os efeitos diretamente. Espero eu que tenha algumas outras contribuições que eu consigo fazer assim. Eu acho que tem essa dinâmica de intercorrência
intercorrência recorrente é um pouco uma alteração aqui, mas enfim, parece que essa dinâmica de acumulação de políticas públicas que ah, elas não surgem de uma maneira muito coordenada, mas elas aparecem na implementação, elas aparecem no dia a dia de quem está implementando, e uma dinâmica que mais recentemente ficou evidente é com as áreas de risco, né? Que talvez nesse caso, diferente da, ah, das áreas de proteção ambiental, talvez nesse caso coloque um limite mais evidente no caso na regularização fundiária, no caso de São Paulo. Bom, e acho que de uma forma, contribuição mais teórica, né, acho que a política urbana ela é especialmente propensa a ter essa dinâmica de intercorrência por acumular políticas que são feitas em diferentes níveis de governo e também em diferentes setores, que acabam interagindo na prática, mas não necessariamente são pensadas de forma coordenada, né? E acho que essa dinâmica de intercorrência, ela permite pensar que, enfim, a gente tem uma ideia nos estudos de políticas públicas, né, que uma vez que uma política está institucionalizada, está enraizada, ela se mantém, né? E essa dinâmica, enfim, sugere que, na verdade, não necessariamente uma política pode mudar a partir da interação com outras que emergem em outros setores, enfim, com o Estado moderno que cresce e continuamente produz mais e mais políticas públicas, isso é uma dinâmica que provavelmente vai continuar emergindo. E ela também nos coloca, né, uma questão de pensar como abordar essas políticas, fazer uma análise que permita a gente pensar, olhar para as diferentes políticas justamente para a interação entre elas, né, porque a gente tradicionalmente olha para elas de forma isolada, enfim, entender as interações com elas ao longo do tempo. Falei demais, queria agradecer mais uma vez pelo espaço e estou bastante curioso para ouvir de vocês. E obrigada. Obrigado, Marcela, pela apresentação.